Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Débora Ellen da Silva Rodrigues, faço parte da Universidade Estadual do Ceará, a UES, e estou fazendo a ACC do ENAD. Então, agora foi proposto pra gente, para que nós gravássemos um vídeo mostrando três questõezinhas sobre o ENAD, tá? E aí, o que é que vem ser o ENAD, né? Ele é um exame, tá certo, nacional, feito em todo o território brasileiro, que vem avaliando como é que está o desenvolvimento dos alunos do ensino superior, né? Cada curso tem uma prova, tá certo? Especificamente voltada para aquele curso, e as provas também diferem quando é de licenciatura e bacharelado. Então, eu trouxe aqui pra gente uma prova do curso de Ciências Biológicas, tá certo? Na modalidade de licenciatura. E eu escolhi as provas do ano de 2017, porque são as provas mais recentes, tá? Foi a última prova que teve, foi no ano de 2017, para essa modalidade de Ciências Biológicas de licenciatura. Então, vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, ele vem falando com o seguinte enunciado, né? Os organismos produzem descendência em número muito maior em relação aos que são capazes de sobreviver, o que resulta em uma luta e ou competição pela sobrevivência. A seleção natural age sobre quaisquer entidades capazes de se reproduzir, de apresentar herança de suas características de uma geração para outra e de variar de aptidão, isto é, número relativo de descendentes diretos que elas produzem, de acordo com as características que produziram. Quais das imagens abaixo representam melhor o processo de seleção natural no contexto da divulgação científica? Então, aqui ele vem perguntando, né, qual a imagem das cinco alternativas que ele disponibiliza para a gente nos itens A, B, C, D e E, que apresenta melhor essa questão da seleção natural, né? E aí eu também trouxe para vocês um pouquinho do contexto, né, do que é que vem ser a seleção natural, que no caso é um processo onde os organismos mais aptos são selecionados, eles sobrevivem no meio e reproduzem-se, e além disso, eles passam as suas características para os seus descendentes, tá certo? Então vamos aqui analisar os itens. No item A, ele mostra uma girafa que ao longo do tempo, a mesma girafa, foi se adaptando ao meio e foi crescendo, né, cada vez mais, a fim de conseguir o alimento. Aqui sim poderia ser uma das alternativas, né, mas ele quer a mais correta e que mostre todos os passos dessa evolução da seleção natural. Então, esse item está descartado, tá? No item B, mostra uma quantidade X de insetos, e aí uma pessoa chega e pisa em uma parte desses insetos, e esses insetos que foram pisoteados morrem, e o restante eles continuam sobrevivendo, né? Então, aí mostra apenas que os indivíduos que não foram atingidos conseguiram sobreviver. Então, esse item também está descartado. No item C, eles nos mostram duas girafas, no qual uma maior consegue se alimentar e a menor não consegue. Já no segundo quadrinho, ele nos mostra que essa girafa maior continua se alimentando, continua viva, se adaptou ao meio, e a girafa menor, que não tem um pescoço tão longo assim, não estava conseguindo se alimentar, acabou falecendo, né, veio a óbito. E aí, no fim, mostra um possível descendente dessa primeira girafa, que estava sobrevivendo, ou então até mesmo ela, que ao passar do tempo, foi se aprimorando, né, e foi ficando com o pescoço cada vez mais grande, a fim de pegar frutos em uma área bem maior do que a que ela pegava antes. Então, esse é o nosso item correto, tá certo? Porque mostra os três passos. Tanto os organismos que se adaptou melhor ao meio, quanto também os que sobreviveram a esse meio, e o que pôde se reproduzir, tá certo? Repassando as suas características. E aí, aqui rapidinho, só pra gente ver, no item D, mostra um passarinho, que aí, ao longo do tempo foi adaptando o seu bico pra melhor conseguir se alimentar, né, também. Mas esse item está descartado porque mostra apenas um passarinho e os seus descendentes, né, como foi a evolução. Mas não mostra mais nenhuma forma de eles estarem se alimentando, nenhuma forma de que como eles viveram nesse meio e nem como eles se adaptaram, se alimentaram, enfim. Esse item também vai estar incorreto. No item E, mostra a evolução do macaco até o homem que nós vemos hoje em dia. Então, esse item também estará incorreto, tá certo? Então, vamos agora para a segunda questão. Então, essa segunda questão eu também retirei da prova de 2017, tá certo? E vem nos falando o seguinte. Um aluno da rede pública de ensino, com 11 anos de idade, está matriculado no segundo ano do ensino fundamental e tem surdez profunda, bilateral. Ele é bem-humorado, brincalhão e bastante sociável. É fluente na língua brasileira de sinais, Libras, mas apresenta dificuldade de leitura e escrita na língua portuguesa. Tem potencial cognitivo elevado, embora necessite de constante interferência e auxílio da professora, né, para poder realizar suas atividades. Considerando a situação apresentada e o que estabelece a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, deve-se assegurar esse aluno. E aí ele nos dá 5 alternativas, né? E aqui também eu trouxe um textozinho só para poder elucidar um pouquinho mais a nossa mente. Bem, a Política Nacional de Educação Especial, no que abrange, né, a educação inclusiva, ela tem como objetivo assegurar o, a inclusão, né, escolar dos alunos com a deficiência. E aí vamos agora aqui analisar os itens. Item A, escolarização que atende às propostas educacional bilíngue, considerando-se a língua de sinais como a primeira língua, está certíssima, já que, como a própria política, né, nacional de educação vem realmente trazendo uma educação mais inclusiva, que realmente abrange a todos os alunos, essa alternativa está corretíssima, já que a primeira língua, a língua que o aluno mais tem segurança é a língua brasileira de sinais, né, a Libras. Então, esse é o item correto, o item A. Mas vamos aqui analisar os próximos itens. Item B, atendimento educacional especializado, priorizando-se o ensino da língua portuguesa de modo a garantir a educação bilíngue. O item B está correto porque se o aluno tem mais segurança na língua brasileira de sinais, né, as Libras, e ele não consegue absorver com tanta facilidade assim a língua portuguesa, o que é que o professor deve fazer? Ele deve ensinar como é que ele pode aprender através das Libras, a língua portuguesa, tá certo? E não
usar a língua portuguesa como uma língua mais central, né, uma língua mais objetiva no ensino desse aluno. Então, item C, processo avaliativo que priorize o uso da língua portuguesa na modalidade escrita, dada a importância da manutenção do registro da aprendizagem. Bem, isso vai se basear basicamente na mesma teoria com que eu falei do item B, tá certo? O item D, ensino da língua brasileira de sinais libras após a aquisição da língua portuguesa na modalidade escrita, em processo análogo ao de alfabetização de aluno ouvinte. Então, aqui vai realmente também da mesma teoria que eu falei do item B, que realmente o professor deve se focalizar mais na questão do ensino da Libra, né, para poder repassar ao aluno como é que ele pode aprender melhor o ensino da língua portuguesa. E item E, educação inclusiva, apesar de a surdez não se enquadrar no campo de deficiência física ou das limitações da modalidade. Esse item está incorreto, já que a gente sabe que a surdez sim se caracteriza como uma deficiência física, né? Então, vamos agora para a nossa última questão, a questão de número 3. A questão de número 3 vem nos falando o seguinte. Um aluno de rede pública de ensino com... Pronto, gente, desculpa, acabei cometendo aqui um pequeno equívoco. Mas vamos lá agora que é o enunciado da questão. A professora de uma escola tem sua prática pedagógica fundamentada na teoria de Jean Piaget. Essa professora irá desenvolver uma turma do quinto ano de ensino fundamental, uma aula de ciência sobre o tema força e movimento, utilizando a abordagem construtivista. Nesse contexto, qual deverá ser a proposta do trabalho elaborado pela professora? Para nós respondermos essa pergunta, nós temos que saber um pouco, né, sobre a teoria do Piaget. Então, o que é que vem se confirmando, né, a teoria de Piaget? A teoria vem mostrar a origem do conhecimento, que se considera que a criança passa por estágios para adquirir e construir o conhecimento. Tem como objetivo de estudo a alfabetização da língua escrita. Então, dito isso, vamos agora analisar os itens. Item A, demonstrar aos estudantes em laboratório experimentos relacionados ao tema e realizar a avaliação do conteúdo trabalhado. Está incorreto, pois a teoria do Piaget se caracteriza principalmente por levar mais conhecimento ainda ao que os alunos já têm vivência, ou seja, que eles vivenciam no seu cotidiano, fazer essas correlações, tá certo? Item B, utilizar livro didático e figuras previamente selecionadas para sintetizar conceitos e informações relacionadas ao conteúdo trabalhado. Então, ele vai partir da mesma teoria que eu havia comentado anteriormente do item A. Então, a alternativa está incorreta. Item C, aplicar exercícios de fixação em níveis crescentes de complexibilidade para a internalização dos conteúdos pelos estudantes. Como eu havia falado, isso não se caracteriza como uma teoria de Piaget. D, a partir do saber cotidiano do estudante sobre a relação entre força e movimento para provocar o surgimento de hipóteses, criar conflitos cognitivos para o desenvolvimento dos conceitos desejados. Esse item está corretíssimo, tá? Esse é o item correto da nossa questão. E vamos analisar agora só o último item. Item é realizar leituras informativas sobre o conteúdo e, a partir da apresentação de slides ilustrativos, descrever o conceito de força e de movimento apresentando exemplos. Bem, esse item também está incorreto apenas por não se enquadrar na teoria de Piaget, tá? E aí, aqui eu trouxe a minha referência na bibliográfica. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para compreender um pouco mais, tá certo? De como é que ocorre a prova do ENAD.